Bom dia, alunos do sexto ano. Então, nessa última aula a gente já fizemos as últimas atividades e vamos então encerrando a primeira apostila. Eu até já ia dar início na segunda apostila, mas como muitos ainda estão buscando as apostilas, por mais que tenha acesso aí na digital, mas é melhor estar com a física, né, na mão. Então nessa quinta eu preferi a gente fazer a última. Vou corrigir essas atividades, vou dar uma conversada sobre os defensivos agrícolas que vocês leram na última aula, mas eu não comentei sobre ele. Vou corrigir as atividades, vocês corrigem e aí finalizamos essa primeira apostila. Ficou aí com uma semana de atraso, porque teve aquela revisão antes das provas, a gente está nessas aulas online, então deu uma atrasadinha para terminar a apostila, mas já vamos iniciar aí a segunda apostila, o segundo trimestre. Então vamos lá pegar aqui. Vocês leram aí sobre defensivos agrícolas, né, pessoal? Defensivos agrícolas, eles também recebem outros nomes, né, como produtos agroquímicos ou agrotóxicos, né? Quem defende o uso aí dos defensivos agrícolas não gosta desse nome por causa do tóxico. E aqueles que são contra o uso de agrotóxicos não gostam dos defensivos agrícolas porque eles acham que são produto tóxico e não defensivo. Então tem até uma discussão aí qual o nome utilizado. Mas o fato que o que é um defensivo agrícola ou um agrotóxico? Né? Comumente a gente chama de venenos. Esses venenos ele tem várias funções diferentes. Nós temos venenos para matar fungo, temos venenos para matar mato, para não deixar o mato crescer. Aí nós temos também variedade de veneno que vai matar insetos, né, lagartas, entre outros. Então, nós temos uma variedade do uso defensivo agrícolas. E nós temos aí um grande uso defensivo agrícola no Brasil, porque o Brasil é um país de produção agrícola, né? Nós produzimos muito no Brasil, então nós também acabamos consumindo muito defensivo agrícola. Tem toda uma discussão sobre defensivo agrícola, então eu vou colocar os dois lados e vocês que vão formular aí a opinião de vocês. Um lado, nós temos aí quem defende o uso dos defensivos agrícolas, que na verdade foi fundamental aí para a população, para a produção de alimentos. Porque antigamente, quando nós não tínhamos o defensivo agrícola, nós tínhamos as monoculturas igual nós temos hoje, né? E aí quando vinha uma doença, essa doença devastava a lavoura e consequentemente vinha fome, né? Como nós tivemos lá na Europa, quando veio uma peste da batata, se não me engano foi um fungo, e esse fungo dizimou a produção de batata, e a batata era o principal alimento lá na Europa nessa época, e aí com isso veio uma grande fome na Europa, porque não tinha, né, defensivos agrícolas. Então o uso de monocultura sem o defensivo agrícolas fica complicado, porque está suscetível a qualquer ataque de pragas e doenças. Por outro lado, o uso abusivo aí, né, o uso descontrolado de defensivos agrícolas também vai fazer mal para a saúde, né? Porque veneno, como a gente chama popularmente, veneno faz mal, né? Então, o uso excessivo, sem o certo controle, sem um certo uso consciente dele, também traz prejuízo para a saúde dos humanos, principalmente que se alimentamos de alimentos onde passa defensivo. Então precisa ter um controle, né? A invenção do defensivo agrícola foi fundamental aí para a grande produção de alimento no mundo, para diminuir a fome no mundo, mas também o uso desregrado dele também não é benéfico, né? Então, usar na quantidade certa. Hoje nós temos aí também algumas produção, claro que grandes produção não tem, ainda hoje não tem como ser feito sem veneno, mas nós temos aí produção orgânica, onde não utiliza veneno, principalmente nas hortaliças, onde a gente consome elas cruas. É interessante que não se utiliza muito veneno, mas aí fica a critério de vocês pensar um pouco aí sobre os defensivos agrícolas. E aí passamos para a atividade. Tá, pessoal, até que esqueci de comentar aí, agora aí no início do ano, eu não pesquisei mais para ver o que aconteceu, mas nós estávamos tendo a infestação de gafanhotos, principalmente lá nos países da África, e estavam devastando aí as lavouras, e esses países atingidos eram países pobres e não tinham tanta condição de fazer o controle aí, até porque era uma grande quantidade. Aí, se eu não me engano,
os órgãos internacionais lá calcularam que não sei quantos bilhões de reais para combater com defensivo essa onda de gafanhoto estava tendo. Aí eu não vi mais o que deu, vou até dar uma pesquisada depois, mas então só para mostrar aí como é que também sem defensivos agrícolas a gente pode ter problema na produção de alimentos. Então vamos lá agora para... Esse aqui também era para vocês lerem, né? Aqui só está falando sobre a produção de um plástico biodegradável. Se eu não me engano aqui, deixa eu ver se está falando. Onde estavam fazendo da mandioca, estavam fazendo sacola plástica a partir da mandioca, né? Do amido. E aí ele era biodegradável, então não fazia mal para a natureza. Porque esse plástico que nós utilizamos, esse plástico vem do petróleo. E ele demora muitos anos aí para ser degradado. Então a gente vai tendo um problema aí de poluição por plástico nos oceanos, em todos os países aí. E como ele não é de fácil degradação, ele precisa ser reciclado. Só que não é o que vem acontecendo, né? Então fica se acumulando e poluindo mares e terras aí nos países. Esse aqui eu não passei para vocês fazerem, mas muitos fizeram, então vamos corrigir. Quando você vai ao supermercado, ao varejão ou uma loja, você e sua família levam sacola própria ou utilizam o que é disponibilizado pelo estabelecimento? Então, só aqui também tem uma questão emblemática aí sobre essa sacola. Essa sacola plástica descartável, né, que a gente pega no supermercado, não é muito interessante porque acaba indo parar no lixo. Porém, aquelas recicláveis que a gente leva no mercado e reutiliza nas próximas compras, se você não reutilizar várias vezes, parece que um estudo que eu estava olhando tem que ser reutilizado pelo menos 80 vezes para compensar, porque aquela sacola lá utiliza muito plástico, ela é bem grossa, ela é bem resistente, só que utiliza muito plástico. Então se você, por exemplo, pegar uma daquelas reutilizáveis e só usar 3, 4 vezes no mercado e depois jogar fora, na verdade vai estar poluindo mais do que essa sacolinha, nessa sacolinha que a gente costuma pegar no supermercado. Então tem toda uma série de questões aí que envolve, né? O certo mesmo é a gente tá fazendo uso consciente, né? Não tá desperdiçando sacolinha, pegando sacolinha à toa. E aí vocês podiam responder. A pergunta pessoal, né? Então não tem nem como corrigir. Aqui também ele traz aí um problema sobre descarte de medicamento, que a gente também vem tendo aí no mundo um, um descarte errado de medicamentos. E esse medicamento tem substâncias que, reagindo com outras substâncias, pode tornar produto tóxico. Então, o certo é que esses medicamentos sejam feitos por uma empresa especializada, né, onde tem lá químicos que sabem como neutralizar essa substância, qual substância pode ser misturada, como neutralizar ela. Então, o ideal é que seja descartado, que tenha um local correto para descartar remédios vencidos que a gente não utiliza mais. Porém, não é o que acontece, né? A maioria das pessoas joga no lixo comum e aí acaba poluindo a terra, depois acaba essa substância caindo na água e pode trazer malefício aí para o ser humano. Lembrando que um remédio, né, só a gente toma ele como remédio, mas na verdade ele é uma droga, né? Só que a gente tomando a quantidade certa ajuda a curar a doença. Mas se você tomar na quantidade errada, ele se torna um veneno, né? Todo remédio, ele também é um veneno se você tomar na dose errada. Então é por isso que o descarte também precisa ser feito em um local adequado, neutralizando essas substâncias. 16. O mármore e o granito são rochas retiradas da natureza. Posteriormente são cortadas e polidas para que fiquem bem lisas. Depois são enviados para venda e são utilizados como superfície de mesas e balcões de pias, né, principalmente em pia. Como elas não sofrem nenhuma alteração a não ser no tamanho, podemos dizer que o mármore e o granito são substâncias simples, recursos renováveis, material natural ou material sintético. Isso é um material natural, né? Porque a gente tira essa rocha, a gente vai polir ela, cortar no tamanho ideal, mas na verdade ela não passa de uma rocha, né? Foi extraída lá de uma jazida. Não é um recurso renovável porque o granito e o mármore ele demora milhares de anos a uma pressão adequada para se criar o mármore. Então não é uma substância, um recurso renovável. Ele é um material natural, né? A gente extrai ele, pule e utiliza ele. Não é um material sintético que a gente não faz em laboratório, a gente não criou, né? Quem criou é a natureza.
Então, alternativa certa é aí, C. Veja a imagem e identifique quais delas representam materiais sintéticos. Pode haver mais de uma resposta. Então, nós temos aqui A, cordas são feitas naturalmente, apesar que tem um tipo de corda lá que é feito com uma fibra natural. Mas a maioria das cordas hoje em dia vem derivada aí do plástico, do petróleo, né? Feito de poliéster. Então, a corda é um material sintético. Pedras, material natural, né? Tá na natureza aí, quem criou a pedra, a natureza. Madeira, natureza, né? E aí D mostra aqui uma mulher com uma cestinha de compra, né? Todas essas embalagens plásticas, plástico, tudo foi criado pelo homem, né? O plástico não existe na natureza por si só. Ele é extraído do petróleo, sintetizado e nós que criamos o plástico. Então a resposta é a letra A. Ele pergunta materiais sintéticos A e D. Questão 18. O meio ambiente sofre muitos impactos, principalmente pelo uso exagerado e inconsciente de materiais que levam muitos anos para se decomporem. Esses materiais podem, inclusive, matar os animais, como é o caso das tartarugas marinhas que confundem sacola plástica com alimento. Esses materiais são naturais, manufaturados, sintéticos ou como a rocha. Né? Se aqui ele já falou que é sacola plástico, a gente acabou de citar ali em cima que é um material sintético, extraído lá do petróleo, que é feito o plástico. Então, letra C, material sintético. 19. Uma forma de se combater as pragas nas plantações é a partir do controle biológico. Esse método utiliza outros insetos que se alimentam dos animais que matam as plantas. Com essa técnica não precisa utilizar para proteger as plantações. Com essa técnica não precisamos utilizar para proteger as plantações. O que a gente não precisa utilizar? Materiais naturais manufaturados, materiais naturais, plantas defensivas agrícolas ou agrotóxicos. Se eu estou utilizando uma outra espécie, por exemplo, eu tenho lá a lagarta, eu tenho um passarinho que come a lagarta ou uma vespa que come a lagarta que está na plantação. Eu estou utilizando um animal, um inseto, para matar o outro. Então, eu não estou utilizando defensivo agrícola e nem agrotóxico. Eu vou estar usando aqui, posso estar usando esses outros materiais, mas não estou utilizando defensivo agrícola, que é algo sintético, né? Então, controle biológico, eu não utilizo defensivo agrícolas. Questão 20. Os medicamentos vencidos não podem ser utilizados e devem ser descartados. Esse descarte, portanto, precisa ser feito de uma forma correta. Qual seria a forma adequada de descarte de medicamentos vencidos? Deixá-los na calçada para alguém poder utilizar? Não, está vencido, né? Jogá-los no vaso e dar descarga? Piorou, né? Se já é um problema ir lá para o lixão onde pode contaminar a água, pior é você jogar no vaso que já vai estar contaminando a água, né? Jogá-los no lixo de casa é o que a gente acaba fazendo frequentemente, mas não é o indicado. Levá-los a uma unidade de saúde ou farmácia. Esse sim, que lá eles vão separar, vão colocar nos baldes, onde vão ser levados por empresas especializadas, onde vão neutralizar essa substância, vão fazer o descarte correto deles. E não vai estar poluindo aí terra, poluindo a água, que aí pode vir prejudicar a nossa saúde. Então, letra D, um remédio para a gente fazer o descarte correto depois que está vencido é levá-lo a uma unidade de saúde ou farmácia para fazer o descarte correto. 21. A produção de sacolas biodegradáveis é uma boa opção para repensarmos nosso consumo de plástico. Assim, podemos utilizar a quantidade que quisermos de sacolas plásticas. Podemos contribuir para a preservação do meio ambiente desde que o seu consumo seja responsável, né? Podemos jogá-lo em qualquer lugar, podemos ser produzidos da mesma forma que as sacolas plásticas comuns. Então, mesmo a gente utilizando a sacola plástica biodegradável, é o mesmo que é o que a gente já tem que fazer com essa sacola plástica nossa que não é biodegradável. Fazer o uso consciente, né? Só aquilo que nós precisamos, preservando o meio ambiente e não consumindo à toa e jogando à toa, né?
é o exemplo de recurso natural renovável? Ouro, alumínio, árvore ou ferro? Pessoal, aqui ele citou 3 mineral. Mineral a gente extrai da terra, né? Ele foi se acumulando aos longos de anos na formação da terra, depois de várias erupções vulcânicas, ele foi se acumulando. Então, não é algo que a gente consegue renovar, a gente extrai da terra e uma hora que acabar, vai acabar. Então, ele não é renovável, né? Agora, a árvore a gente consegue plantar uma árvore, cortar depois que ela está grande, usar madeira, plantar outra árvore. Então, a árvore é um material renovável. Letra C. E aí, 23. As tartarugas marinhas que se alimentam de outros animais, como é o caso das tartarugas de couro, morrem ao ingerir os plásticos que são descartados no mar. Por quê? O plástico é parte da sua alimentação? Não, né? O plástico não é nem algo natural, então muito menos vai participar da alimentação das tartarugas. Não existe comida para elas no mar? Tá errado, né? Por mais que a gente venha poluindo o mar também, mas ainda tem muito alimento no mar. C. Elas confundem as sacolas plásticas com o seu principal alimento, que é a água viva. Então, as tartarugas se alimentam de água viva. Água viva, para quem não viu, vamos pegar uma aqui, peraí. Então, para quem não viu uma água viva, ó, elas chegam a ser quase que transparentes, né? Ó, essa parte aqui chega a ser quase transparente, então confunde muito com uma sacola boiando na água, né? Uma sacola boiando fica parecendo uma água viva, a tartaruga não consegue, ó, aqui ó, dá para ver bem que ela é bem transparente e quando está na água parece até uma sacola boiando. Então as tartarugas confundem a sacola plástica com uma água viva, vai se alimentar e acaba parando na traqueia, ela não consegue engolir e acaba às vezes morrendo asfixiada, né? Sem conseguir respirar, porque ela não conseguiu engolir e aí acabou parando na garganta delas. O ser humano é bem cuidadoso no descarte sobre... Não, né? A gente descarta tudo no local errado, né? A gente não faz reciclagem, a gente descarta às vezes no local errado. Então, a letra certa é a letra C. E com isso nós finalizamos aí a apostila, né? Então eu quero que vocês... Não vai ter nada para me entregar, eu só quero que vocês arrumem essas últimas questões aí, deixa certinho na apostila de vocês. Pensa aí um pouquinho sobre o uso do agrotóxico, sobre o descarte de remédio. E finalizamos a nossa apostila aí do primeiro trimestre. Na próxima semana a gente já começa a apostila do segundo trimestre. Aí já vai dar tempo todo mundo ter pegado lá na escola, que parece que já chegou, né? Tem que confirmar. E a gente começa a segunda apostila. Até mais, pessoal. Bom final de semana a todos.